Bom dia, servo de Deus, tudo bem? Servos e servas do Senhor que me escutam. Hoje eu quero partilhar brevemente com vocês a passagem de Atos 9, conversão de Saulo, onde ele sai com os documentos dos sacerdotes para prender os cristãos. E eu vou resumir, tá? Aqui a passagem. E no caminho de Damasco, bem próximo de Damasco, Jesus se revela para ele. Era próximo ao meio-dia, estava um sol muito forte, mas eis que aparece uma luz mais forte que o sol, e o cerca, e fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? As pessoas que estavam com Saulo escutam a voz, mas não enxergam nada. Saulo cai com a cara por terra, conversa com Jesus e termina dizendo: o que queres que eu faça? E o Senhor pede para que ele entre na cidade, que ali ele vai ter novas instruções. Ele vai para casa de uma pessoa, fica 3 dias e 3 noites jejuando e orando, tem uma visão de Ananias indo até ele. Jesus fala com Ananias, para Ananias ir lá orar por Saulo. Ananias questiona Jesus sobre o passado de Saulo, mas Jesus indaga dizendo que Saulo era um vaso precioso para ele e tinha grandes obras a realizar na terra através de Saulo. Ok, esse é o resumo breve. Vamos lá, primeira coisa interessante. Veja que no início da passagem do capítulo 1, Saulo sai para perseguir os cristãos. Só que quando Jesus aparece para ele, Jesus não fala assim para ele: por que persegue os cristãos? Jesus fala: por que me persegues? A Bíblia fala que quando nós estamos a serviço de Cristo, quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, onde Ele é a cabeça e nós somos os membros. Querido, quando você fala em nome de Deus, você é usado pelo próprio Deus. Então Ele sempre vai te defender como se Ele estivesse defendendo Ele mesmo. Olha que mistério lindo. Isso é lindo demais. Depois vem um outro código poderoso que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente começa a caminhar com o Senhor aparece para nós e nós começamos a falar: Jesus não fala comigo como fala com fulano, como fala com aquele pregador, como fala com aquele padre, como fala com aquele pastor. Sabe por quê, querido? Porque você não está jejuando e orando. Veja que Saulo, assim que ele conhece Jesus, os olhos dele carnais, né? Os olhos carnais são fechados e se abrem os olhos espirituais. Tanto é que ele tem uma visualização. Ele tem uma visão de Ananias vindo até ele. Porque os olhos espirituais dele se abrem. E tudo aquilo que ele acreditava de verdade, toda aquela crença religiosa que ele carregava, todo aquele ensinamento que ele viveu, que não tinha nada a ver com a verdadeira religião, porque Cristo é a verdadeira religião, se fecha para ele com os olhos carnais. E quando se abre os olhos espirituais, ele consegue de fato viver a verdadeira religião, que está em Cristo Jesus. Então, entenda isso. Você que está procurando uma resposta, você que quer ter intimidade com Deus, está aí um dos segredos: jejum e oração. Ananias faz uma coisa quando Jesus aparece para ele que muitos fazem: joga o passado da pessoa na nossa cara, né? Naquele momento, na cara de Jesus. E eu não vou lá, não. Aquele lá, não, eu já ouvi falar muito dele. Ele é o cara que mata os cristãos, matou Estevão. Eu vou lá? Ele olha para o passado. Mas Jesus olha para o presente e visualiza o futuro. Na verdade, Jesus é o presente, passado e futuro, né? E Jesus indaga Ananias e responde a Ananias com autoridade: não. Esse não é o Saulo que eu estou falando. O Saulo que eu estou falando é o que vai ser usado por mim. Talvez as pessoas estão falando do seu passado, talvez você já tenha até começado o seu ministério.
mas as pessoas estão falando do seu passado. Eu quero que você entenda que Jesus não está olhando para o seu passado. Jesus está olhando para o seu agora. Jesus já te escolheu como vaso precioso. E Ele me manda aqui hoje falar isso para você. Receba o Espírito Santo de Deus. Que os seus olhos carnais possam ser fechados de vez. E você possa ter toda a visão espiritual que você precisa para exercer o seu ministério. Fecha seus olhos um pouquinho. Jesus é o dono do tempo. Eu quero que você consiga agora visualizar Jesus crucificado e Maria e João ao lado dele. E agora Jesus desce da cruz todo ensanguentado para te abraçar. Que você se sinta abraçado e permita que todo aquele sangue, que foi o preço alto pago por nós, possa transmitir o amor, a cura, a misericórdia e a graça de Deus por você. Deus te abençoe poderosamente e que hoje você possa, de fato, abrir os seus olhos espirituais e entender que o seu chamado é agora e que Deus quer te usar poderosamente. Deus te abençoe.